Graça e paz. Estamos iniciando a 9ª aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre uma técnica na administração de conflitos que é a negociação. O conflito ocorre basicamente quando pelo menos uma pessoa vivencia a diferença entre si e o outro de forma a sentir que a sua ação, a sua vida, as suas próprias imagens, sentimentos ou propósitos são estorvados pelo outro. No conflito, o outro é percebido como um impedimento para que se quer pensar, sentir ou fazer. A percepção do outro como impedimento tem o poder de modificar em pouco tempo a imagem que se tem dele, os sentimentos que se nutrem por ele e a forma de agir para com ele. Tudo isso, por sua vez, atinge diretamente a capacidade de percepção das pessoas envolvidas, fazendo com que elas enxerguem a realidade de formas diferentes entre si, o que pode levar a agressões mútuas. Devemos sempre ter em mente que nem todo conflito é ruim ou prejudicial, pois muitas vezes ele pode ter um caráter construtivo. O conflito pode ser uma oportunidade para solucionar problemas comuns de maneira que honre a Deus e ofereça benefícios aos envolvidos. Os conflitos podem surgir por questões de relacionamento ou por questões materiais ou substanciais, relacionadas com dinheiro, propriedade, nada a ser adotado pela igreja, currículo na escola bíblica, uso de instalações e equipamentos, entre outros. Nesse caso, esses conflitos podem ser resolvidos através de um processo de negociação. O pastor que compreende que seu ministério é, em primeiro lugar, o de um pacificador, antecipa o surgimento de conflitos em torno desses tipos de questões, buscando evitá-las através do treinamento da liderança e da membresia de sua igreja, a negociar de modo a buscar os interesses dos outros e principalmente de Deus, como nos ensinam as Escrituras. Negociação é uma relação entre pessoas com o objetivo de obter um acordo que seja bom para ambas as partes. A negociação ocorre nos mais diversos planos da vida de um indivíduo, a nível pessoal, econômico, social e organizacional. Trata-se do processo através do qual as partes que se encontram em disputa tentam alcançar uma decisão conjunta nos assuntos em questão. O maior desafio para nós é fazer a negociação de maneira que reflita quem somos como filhos de Deus. No contexto da negociação, temos os componentes físico e social. Como variáveis do componente físico, podemos citar o local onde a negociação será feita, o qual é muito importante que seja um local neutro, que não venha trazer benefícios ou malefícios para uma ou outra parte. A organização e o limite de tempo que condiciona a negociação. E como variáveis do componente social, podemos citar a presença de uma audiência, a existência de uma terceira parte, o papel que a terceira parte desempenha e o número de partes envolvidas na negociação. Uma negociação possui 3 estilos básicos: a negociação competitiva, a negociação cooperativa e a negociação bíblica. Na negociação competitiva, as partes assumem algum conflito de interesses, e esse tipo de negociação se identifica como um jogo de soma zero, ou seja, o ganho de um jogador é a perda de outro. Um exemplo desse estilo é a negociação do preço de um produto entre o comprador e um vendedor, onde as duas partes possuem objetivos antagônicos.
O comprador quer obter o menor preço e o vendedor persegue o maior valor. Na forma competitiva, os negociadores utilizam as informações que possuem como arma, evitando revelar as que podem comprometer ou fragilizar sua posição. Os negociadores, quando negociam de forma competitiva, estão dispostos a abrir mão de um relacionamento melhor no futuro para obter vantagens imediatas. A negociação cooperativa defende que as partes estão trabalhando para um mesmo objetivo. Um exemplo desse tipo de negociação é quando diferentes departamentos de uma organização estão negociando recursos internos. Neste caso, uma parte pode ceder recursos para outra se houver lucro para a organização como um todo. Quando os negociadores decidem pela estratégia cooperativa, isso significa que estão preocupados em obter ganhos materiais na negociação, mas também estão preocupados em manter ou mesmo fortalecer o relacionamento entre eles. A negociação é vista como um problema a ser resolvido pelas duas partes e não como uma forma de extrair vantagens um do outro. No processo cooperativo, as divergências continuam a existir. O que muda é a forma de solucioná-las. Em vez de se utilizar pressão e poder, utiliza-se a criatividade como ferramenta, a flexibilidade como atitude e a comunicação sincera e genuína para se chegar ao melhor acordo. Podemos relacionar alguns problemas nesse estilo de negociação. As diferenças de opinião e das necessidades de cada parte. O processo tem que ser bem administrado para que não se transforme em competição. Uma pessoa sábia não cede às outras, a menos que haja uma razão válida para fazer isso. Depois de reunir toda a informação relevante e explorar opções criativas, uma pessoa sábia busca soluções que honrem a Deus e proporcionem benefícios duradouros para o maior número possível de pessoas. Embora isso possa às vezes levar a concessões unilaterais, normalmente requer que os dois lados contribuam para uma solução. Esse estilo leva em consideração os interesses legítimos da outra pessoa, buscando sempre promover o seu bem-estar, como nos orienta a palavra de Deus. A negociação bíblica se preocupa não apenas com os interesses dos outros, mas também com os interesses de Deus. Na negociação bíblica, devemos observar 5 passos básicos para que ela ocorra segundo os padrões bíblicos. Primeiro passo, a preparação. A preparação envolve 3 áreas principais: as características do conflito, o negociador e a contraparte.
Na preparação, a negligência de um negociador devido à escassez de tempo ou excesso de confiança pode levá-lo a sofrer graves consequências de perda, como, por exemplo, perder flexibilidade da negociação, fazer propostas irreais, não ter consciência das suas forças e fraquezas, nem tampouco das forças e fraquezas do oponente. Aceitar propostas desfavoráveis por não ter estudado as alternativas do negociador, atuações lentas e ambíguas do negociador, ou ainda falar sem pensar. Para fazer uma boa negociação, devemos preparar a mente e o coração, orando e pedindo sabedoria e humildade no momento da negociação para levar em conta o interesse dos outros e a vontade de Deus. Buscando obter o maior conhecimento dos fatos, examinando documentos, falando com testemunhas e fazendo pesquisas. Identificando as questões e os interesses envolvidos, tentando discernir sobre a causa real da desavença, sempre levando em conta não só a questão material, bem como a questão emocional em si. Buscando na palavra de Deus princípios que apoiem seus interesses ou mesmo os interesses da parte contrária, analisando e desenvolvendo opções para a negociação. Uma técnica empregada nesse processo é a tempestade de ideias. Prevendo reações, o que pode ser muito importante no processo de negociação. Planejando uma alternativa para um acordo negociado, levando-se em conta concessões que poderão ser feitas em caso da recusa da proposta inicial. Procurando escolher a ocasião e o local adequado para falar, levando-se em conta as possíveis preferências da outra parte. Planejando a forma de fazer suas colocações, buscando estabelecer um clima positivo e agradável durante toda a negociação, o que proporciona que a outra parte não tome uma posição defensiva, dificultando a negociação. Buscando bons conselhos na palavra de Deus e junto a pessoas piedosas, pois como está escrito em Provérbios 13:10, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Segundo passo é afirmar relacionamentos. Devemos sempre levar em conta que a outra parte é alguém feito à imagem e semelhança de Deus, e em muitos casos pode até se tratar de um irmão em Cristo. Devemos sempre demonstrar compaixão e amor fraternal, independente da situação em questão. Geralmente, em meio a um conflito, nossa visão da realidade pode ser deturpada, prejudicando dessa forma reconhecer nossas falhas e defeitos, focando nosso olhar no problema e não nas pessoas envolvidas. Terceiro passo, entender interesses. Devemos entender quais são os interesses das pessoas envolvidas na negociação, buscando não atentar somente para o que nos convém,
mas também ao que é bom para a outra parte. Para identificar os interesses é necessário entender como eles são diferentes de problemas e posições. Uma negociação pode ser prejudicada quando não tentamos escutar e discernir sobre os interesses ocultos da outra parte e continuamos a reafirmar nossa própria posição. Quarto passo é buscar soluções criativas. Problemas bem estruturados são problemas claramente definidos e cujas causas podem ser identificadas para análise dos dados disponíveis. Na maioria das vezes, a solução decorre da formulação do problema e da análise sistematizada dos dados coletados. Normalmente, se a definição do problema e a análise dos dados forem bem feitas, a solução torna-se praticamente óbvia. No processo de busca de possíveis soluções para um problema, devemos evitar a ideia de que existe uma única solução para o mesmo. Quinto passo, avaliar as opções de forma objetiva e racional. Neste passo, as ideias geradas são avaliadas segundo critérios previamente definidos para comparar os benefícios, custos, prazos, aspectos organizacionais, humanos, etc. Desta etapa nasce uma recomendação de ação específica para resolver o problema. Os padrões de julgamento podem ser imparciais, tais como padrões bíblicos de justiça, padrões que sejam legítimos para ambos os lados, fatos verificáveis ou mensuráveis, opiniões de conselheiros confiáveis, regulamentos ou estatutos. A negociação é uma ferramenta muito importante que pode ser empregada na solução de situações de conflito. Porém, temos que levar em conta que sem comunicação não há negociação. Portanto, precisamos cuidar para que não haja falhas na comunicação. A negociação nada mais é que um processo de comunicação recíproco com o intuito de alcançar uma decisão comum. Sabemos que não é fácil comunicar, mesmo entre as pessoas com valores e experiências comuns. Portanto, todo cuidado é pouco. Chegamos ao final de nossa aula. Não se esqueça de fazer a leitura complementar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.